Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há 5 anos e hoje eu quero tratar de um tema com vocês que aconteceu há exatos 2 dias na Rússia, mais especificamente na República do Daguestão, que fica no sul da Rússia. Mas além de tratar dessa notícia que muitos de vocês já devem ter visto aí no Brasil, eu também vou falar um pouquinho, vai ser como um segundo vídeo, sobre qual é o posicionamento dos russos nesse conflito entre Israel e Hamas. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like e bora lá! Primeiramente, o que aconteceu? No dia 29 de outubro, mais de 150 pessoas, especificamente muçulmanos do Daguestão, se juntaram e foram até o aeroporto da capital dessa república, que se chama Makhachkala. E qual foi o porquê que essas pessoas todas se juntaram para ir até o aeroporto? Porque eles ficaram sabendo que ali na capital aterrissou um avião que vinha de Tel Aviv. Então eles foram caçar judeus que estivessem nesse avião. E sim, nesse avião haviam judeus. Mas até o momento não se sabe o que exatamente eles queriam fazer com os judeus se eles achassem essas pessoas, né? Que tá, essa pessoa aqui é judeu, tá, o que eu vou fazer com essa pessoa? Até o momento não ficou esclarecido, mas eles se juntaram com bandeiras da Palestina e foram gritando Allahu Akbar. Não sei se eu falei certo, desculpa se eu ofendi alguém, mas é pra vocês entenderem o que eles estavam falando. Então, até o momento, não tá claro por que eles se juntaram e invadiram o aeroporto dessa forma. Eles invadiram tanto a zona de embarque como a pista de voo. Então, teve confronto com os policiais. Pra vocês terem ideia, 9 policiais saíram feridos, 2 deles chegaram a ir para o hospital. E como conclusão disso tudo, o Ministério Público Russo já entrou com uma ação investigativa sobre 150 pessoas das que estavam lá, mas pelo jeito tinha mais de 150 pessoas. Mas a questão que fica no ar é o que exatamente eles queriam fazer com os judeus que eles encontrassem nesse avião, né? Esse é o grande motivo disso ser uma notícia, não é só o fato deles terem invadido o aeroporto. Mas assim, o Daguestão é conhecido como uma das regiões mais violentas da Rússia e mais extremista, justamente por ter uma parte muito grande de muçulmanos e eles serem bem conservadores em relação a muitas questões. Então, por exemplo, a Rússia não é um país muçulmano, nem cristão ortodoxo, a Rússia é um país laico, o que significa que uma mulher pode sair em qualquer território da Rússia sem um véu cobrindo o cabelo, pode sair de shorts curto, sem nenhum problema. Mas no Daguestão, na Chechênia, nessas partes da Rússia, onde você tem uma maioria muçulmana conservadora muito forte, muito grande também, você, mulher, sair de shortinhos na rua é um problema, porque as pessoas vão olhar, as pessoas vão chegar em você, mandar você voltar para casa se vestir, e você pode ser assediada, então pode acontecer muitas coisas pelo simples fato de você estar usando uma roupa curta, mesmo sendo um território da Federação Russa. Então, sabendo disso, não me surpreende muito que isso tenha acontecido, um episódio como esse tenha acontecido na República do Daguestão, porque eu realmente estranharia se isso acontecesse em São Petersburgo, que é um dos lugares mais liberais, vamos dizer assim, da Rússia. Mas não foi uma surpresa, a única questão é que fica no ar o que eles queriam fazer com os judeus que eles encontrassem, e também fica no ar sobre qual é o posicionamento da população russa em relação a esse conflito atual entre Israel e Hamas. Quem acompanha o noticiário internacional sabe que o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, recebeu membros do Hamas aqui na Rússia essa semana. Então, muita gente deve ter pensado que a Rússia apoia o Hamas, ou apoia os palestinos, ou como vocês veem essa situação. Mas o posicionamento da Rússia em relação a esse conflito, pelo menos o posicionamento oficial, é muito neutro. Mesmo porque Israel não chega a ser um inimigo da Rússia, mas também não é um amigo. É uma relação muito complexa entre Rússia e Israel, porque, bem ou mal, a Rússia apoiou a formação do Estado de Israel. Então, não tem como dizer que é um inimigo, mas também não é um amigo. Então, é uma questão muito complicada. Agora, em relação à população da Rússia, eu tinha falado num vídeo anterior aqui no canal sobre qual é o posicionamento dos russos. E algumas pessoas, até acho que lá no Instagram, quando eu postei o Reels, vieram falar pra mim que, nossa, eu estava sendo intelectualmente desonesta em falar aquilo, porque eu estava mentindo, a pessoa conhecia muitos russos que apoiavam os palestinos, e eu acho que a pessoa não entendeu muito bem o que eu estava querendo dizer, mas eu vou tentar me explicar melhor nesse vídeo, porque pode ser que eu não tenha me explicado muito bem. Se a gente pega a parte da Rússia que é opositora ao Putin, e principalmente os opositores que são de origem judaica,
eles tendem a apoiar o Estado de Israel. Isso, algumas pessoas vieram falar, mas você tem judeus nos Estados Unidos que não apoiam Israel. Tá, mas esses são os judeus dos Estados Unidos, não são os judeus russos. Os judeus russos tendem a apoiar Israel. E, em sua grande maioria, os judeus russos não gostam do Netanyahu. Então, eles não apoiam o Netanyahu, mas eles apoiam Israel, porque eles não vão ficar do lado de quem tá atacando Israel. No sentido meio que óbvio, né? Porque muitos têm cidadania israelense. E muitos desses que têm cidadania israelense fugiu para Israel quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas tirando essa parte da população, o resto da população russa não tem essa tendência a futebolizar as situações geopolíticas como a gente tem no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Não é que você, como que eu posso dizer, não tem um lado certo nessa história, porque quem entende um pouco de geopolítica entende o porquê que não existe bonzinho ou vilão em nenhum conflito, absolutamente em nenhum conflito. O que existem são civis que estão sendo mortos por causa de um conflito gerado por outras pessoas que não por eles. Isso sim, agora não existe um lado bom, um lado ruim, completamente bom, completamente ruim. Todo mundo tem a mão suja, porque bem ou mal é uma guerra. Agora, no Brasil, a gente tem uma tendência, principalmente com a polarização que a gente tem no Brasil nos últimos anos, a dividir todo mundo em times. Então, por exemplo, as pessoas que votaram no Bolsonaro automaticamente apoiam Israel sem nem entender nada do conflito, e as pessoas que votaram no Lula automaticamente apoiam o Hamas sem entender absolutamente nada do conflito. Claro que existem pessoas que entendem e têm um posicionamento, eu não estou excluindo, mas de uma forma geral, você vê muitas pessoas no Brasil colocando bandeirinha no status, postando um monte de coisa, hashtag e tal, quando essas pessoas nem têm um conhecimento tão profundo para ter um posicionamento, elas simplesmente começaram a compartilhar coisas do partido no qual ela votou no Brasil. Então, nesse sentido, é a minha crítica ao brasileiro, que isso não acontece tanto na Rússia. A maior parte da população da Rússia vê o que acontece agora na faixa de Gaza e fica com pena de todos os civis que estão sofrendo, mas não tem um posicionamento em que estou torcendo para Israel ou estou torcendo para o Hamas. Eles têm uma posição de que, ambos os lados têm os seus motivos para estar guerreando, ambos os lados cometeram crimes de guerra, então os russos não tem a necessidade de se pôr de um lado e torcer por um único lado. Eles conseguem condenar as ações criminosas dos dois lados, eles conseguem ter pena dos civis que estão ali sofrendo, sem a necessidade de escolher um time. Então essa foi a minha crítica. Não foi a crítica que uma pessoa esteja apoiando um lado ou outro, mas sim essa necessidade do brasileiro sem ter nenhum contato com pessoas tanto da Palestina como de Israel, sem ter contato até com a história desse conflito, se posicionarem como se alguém estivesse exigindo deles uma posição. E como brasileiros e como russos, a gente não precisa necessariamente ter um posicionamento sobre o que está acontecendo entre Israel e os palestinos. Mas é óbvio que a parte muçulmana da Rússia, principalmente os muçulmanos mais fervorosos, eles naturalmente tendem a apoiar o Hamas, porque eles tendem a apoiar as pessoas que são parecidas com ele, que são muçulmanos. Então, sinceramente, isso que aconteceu na República do Daguestão não foi uma surpresa para mim, porque conhecendo esses muçulmanos mais fervorosos aqui da Rússia, não poderia esperar outra coisa, simplesmente isso. Mas ainda bem que nenhuma pessoa que estava no avião foi ferido, infelizmente alguns policiais saíram feridos, mas que seja feita uma investigação e que descubram o que exatamente eles queriam fazer com os judeus que eles encontrassem dentro do avião, porque eu sinceramente não consigo ver uma relação entre judeus que estão em um avião indo para a Rússia e o que o Estado de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Então eu espero que eu tenha me explicado melhor nesse segundo vídeo tratando sobre esse tema. E me digam o que vocês acham nos comentários de toda essa situação que aconteceu no Daguestão, na Rússia. Porque eu, sinceramente, não fiquei chocada. Eu já esperaria algo do tipo. Mas eu imagino que para muitas pessoas que não estão acostumadas com a política interna da Rússia, devam ter surpreendido com isso de alguma forma. Então me digam nos comentários o que vocês acharam dessa história toda. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum conteúdo aqui direto da Rússia. E é isso. Taca pra cá.